Bom dia, oitavo ano. E aí, como é que vocês estão nessa manhã de quarta-feira? Espero que tenham passado bem. Já estamos aí na metade da semana e nós viemos na aula de hoje dar continuidade então ao nosso conteúdo, né? Falando aí sobre a América Anglo-Saxônica, nosso capítulo 5. E hoje, depois da correção dos exercícios, né, que fizemos na aula passada, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a supremacia dos Estados Unidos, também chamado de a hegemonia dos Estados Unidos. Quando nós falamos dessa palavra supremacia ou hegemonia, nós estamos dizendo sobre a influência, né, global que os Estados Unidos têm tanto sobre a economia quanto sobre a política de vários países do mundo. Tanto que hoje a presidência dos Estados Unidos é o cargo mais importante do mundo, por causa dessa influência que os Estados Unidos têm economicamente, politicamente e até culturalmente sobre diversos países, inclusive sobre o Brasil. Por isso é muito comum a gente ver muitos dos noticiários, né, sobre os Estados Unidos. Mas por que os Estados Unidos é tão importante? Quando os Estados Unidos ganhou toda essa importância? É o que nós veremos na aula de hoje. E não muito coincidência, né? Esses dias eu estava assistindo o canal Futura e teve uma aula sobre a supremacia dos Estados Unidos, que eu achei bem interessante. Eu então baixei essa aula e eu queria passar para vocês que nós assistíssemos essa aula. Ela é bem completa sobre como os Estados Unidos se tornaram essa potência mundial, né, e com toda essa influência nos dias de hoje. Então, assista a esse vídeo aqui junto comigo, tá bom? Nós vamos assistir esse vídeo, é uma aula de um professor bem interessante, e aí logo depois dessa aula eu volto para trazer mais coisas aqui então sobre como é que nós vamos proceder, beleza? Então, pessoal, boa aula aí, vamos lá para o vídeo. Foi. Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre a supremacia norte-americana no mundo atual. Afinal, o que fez os Estados Unidos ser considerado como o país mais poderoso do planeta? Quais foram os fatores econômicos, históricos e militares que deram essa hegemonia dos Estados Unidos, fazendo com que ele tenha seus tentáculos dominando todo o planeta a todo momento? De que maneira isso aconteceu? A gente precisa sacar já de cara como é que se organizou a história e como é que houve essa ascensão estadunidense ao longo dos tempos. Vale lembrar que o processo de colonização estadunidense aconteceu na parte do Nordeste estadunidense de uma maneira mais tranquila, onde houve uma colonização de povoamento. Claro, a Inglaterra não era boazinha também. Ela acabou fazendo essa colonização da parte do Nordeste dos Estados Unidos, fazendo uma expulsão de puritanos, de pessoas que não tinham aí a mesma ideia religiosa dominante na Inglaterra. Mas não houve aí um processo de domínio econômico, principalmente. Portanto, essas colônias do norte dos Estados Unidos passam a ter um viés mais industrial, copiando aquelas ideias inglesas que estavam vindo. Logo, eles alcançaram uma prosperidade econômica muito forte. Agora, nas colônias ao sul dos Estados Unidos, já houve aí um processo de colonização exploratória, agroexportadora, monocultora, grandes aristocratas e escravocratas também. Só que com o tempo houve aí o desenvolvimento então da independência dos Estados Unidos, onde fez com que essas 13 colônias passassem a formar um único país. Dessa maneira então, acabou tendo de início já divergências entre a maneira como conduzia a economia do país e logo teve a Guerra Civil Americana, onde as colônias do norte acabaram aí brigando com as colônias do sul. E, obviamente, as colônias do norte, mais industrializadas, tinham aí um capital muito mais forte do que as colônias do sul, que eram mais agropecuárias. Claro, as do norte acabaram vencendo e instalando um sistema de liberalismo econômico dentro dos Estados Unidos da América. Dessa maneira, então,
há o processo aí de início da expansão territorial. Assim, não simplesmente nas 13 colônias acabam ficando ali o território estadunidense, mas havia a necessidade de alcançar a costa oeste. Então há o processo da marcha para o oeste, gerando aí anexações, compras de terras, guerras com os nativos indígenas da região, gerando alguns genocídios, guerras com o México, enfim, até alcançando aí a costa oeste. Dessa maneira, então, há o processo da expansão territorial dos Estados Unidos. Porém, nessa época, acaba tendo ali, percebendo a necessidade, a importância desse poderio que tinha os Estados Unidos em ter ali acesso tanto ao Oceano Atlântico quanto ao Oceano Pacífico. Demorou muito pouco para eles começarem a formar aí uma esquadra importante para dominar os mares da região. Agora, da mesma maneira, os Estados Unidos acabava também tendo aí uma importância de poder militar. E isso acabou sendo também preponderante. Dessa maneira, então, nós temos agora o processo da expansão continental. Existia aí o chamado Destino Manifesto, onde alguns grupos estadunidenses acreditavam que seriam eles aí as pessoas que deveriam liderar todo o continente americano, uma vez que eles eram capazes de organizar todo o sistema de ordem, não simplesmente nesse território onde formou os Estados Unidos da América, mas sim todo o continente americano. Dessa maneira, começa um processo de pensamento que culminou com a doutrina Monroe, que foi exatamente a América para os americanos. Não tinha essa que ficar ali colonizadores espanhóis, colonizadores ingleses, holandeses na região. Para eles, quem deveria controlar eram os próprios estadunidenses. Assim, entra com Roosevelt a política do chamado Big Stick. Big Stick em inglês, o grande porrete. Basicamente aí uma forma de fazer um processo de dissuasão às colônias que ainda eram britânicas, espanholas, portuguesas na região e também aí fazer com que os Estados Unidos tivessem um poder militar em toda a região da América Central e América do Sul. Assim, ele dizia que cada um pode escolher o pensamento que quiser, mas nós estaremos sempre com o nosso porrete buscando aí as nossas ideias, colocando as nossas ambições. Então, existia já uma ideia de um imperialismo estadunidense, um processo de expansão de suas ideias. Não necessariamente expansão continental, no sentido de alcançar territórios, porque já tinha um bom território ali nos Estados Unidos. Mas a ideia era expandir a influência geopolítica, a influência militar sobre as outras regiões. Dessa maneira, então, nós temos aí o processo de diversas guerras que aconteceram. A Guerra Hispano-Americana, que tirou de Cuba todo o desenvolvimento espanhol e começa então a entrar a influência estadunidense em Cuba. Então, até a década de 50, Cuba se transforma aí num quintal, numa região de eventos dos Estados Unidos, a casa de praia do estadunidense. Então, o que é Las Vegas hoje, com cassinos, com shows, com toda aquela situação do business envolvido aí no entretenimento, acontecia em Havana, a capital de Cuba. Dessa maneira, então, essa região, assim como Porto Rico e também lá na Ásia, as Filipinas, eram considerados estados associados aos Estados Unidos. Todas as regras, todas as leis aprovadas desses países tinham que passar pelo crivo do Congresso norte-americano. Tamanha era a dominação que os Estados Unidos tinham com esses países e vários outros pequenos também na América Central. Assim, o poderio estadunidense passa então a ter aí cada vez mais vez, cada vez mais voz. Só que na parte econômica, os Estados Unidos ainda não eram tão importantes assim, uma vez que todo o capitalismo industrial inglês fez com que a Inglaterra se tornasse um grande país poderoso na questão do comércio internacional, na geopolítica econômica, vamos dizer assim. Só que chega a época da Primeira Guerra Mundial. E um pouco antes, temos uma época na Inglaterra, assim como diversos outros países na Europa,
que é chamado então esse momento de La Belle Époque. É um momento onde está todo mundo em paz, suas indústrias sendo desenvolvidas, o imperialismo europeu sobre a África acontecendo firme, então a riqueza da Europa acontecia muito bem, mas existiam alguns revanchismos ali na região, alguns problemas que tinham ali algumas distensões entre alguns países. Essas distensões gerou então um outro processo, que foi aí a chamada paz armada, uma corrida armamentista para caso acontecesse ali alguma guerra, algum desentendimento entre esses povos da Europa, que de fato aconteceu. Mas os Estados Unidos acabou se firmando como um país neutro nessa situação. E ele começou a desenvolver a parte da indústria bélica, a indústria da guerra dentro do território estadunidense. Então ele vendia as armas tanto para um lado de uma aliança militar quanto para outra. Então os Estados Unidos então estavam ali, vendendo armas para os dois lados e os dois lados comprando essas armas. E isso acabou gerando um desenvolvimento, uma riqueza muito importante para os Estados Unidos, pois tanto um lado quanto o outro estavam comprando tudo isso. Até que chega a Primeira Guerra Mundial e esses dois lados começam então a se degladiarem. E isso dura um certo tempo, 3, 4, 5 anos, que vai gerar então um processo de enfraquecimento dos principais aliados estadunidenses, aqueles que estavam devendo mais nessa situação de compra de armas, que é a parte da Inglaterra e da França. Dessa maneira então, a Inglaterra acaba dando um jeito de fazer com que os Estados Unidos entrassem do lado deles da Primeira Guerra Mundial. E com isso acaba de fato, acaba definindo toda a Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial ela termina com um tratado impondo à Alemanha, principalmente, duras imposições de taxas, tributos a serem pagas para outros países. Claro, a Alemanha era um país importante, era um país rico, mesmo com todo o problema da guerra. Então, com isso, passa a gerar riqueza para a Inglaterra e para a França, que eram os principais países que deviam para os Estados Unidos. Assim, com essa dimensão, os Estados Unidos começam a ter cada vez mais riqueza, ter cada vez mais importância. E aí entra o período da entreguerras, uma época que nos Estados Unidos passa a ser chamado de American Way of Life. Traduzindo aí num português bem baixo, o estilo de vida americano. Qual era o estilo de vida americano? Roupa da marca, um tênisinho legal, você para estar próximo de um círculo social, você precisava estar na onda do consumismo. Então, a indústria estava a grande vapor porque toda a indústria europeia estava destruída. Então, quem estava alimentando o mundo na parte industrial eram os Estados Unidos. Então, se produzia nessa época. Do outro lado, a Europa comprava. Dessa maneira, temos então um novo sistema de desenvolvimento industrial existente nessa época, o chamado Fordismo. Henry Ford, um grande industrial da área automotiva, começa a desenvolver um sistema onde passa uma esteira e o seu operário faz trabalhos repetitivos, a ponto de ser muito barato o salário desse trabalhador e, consequentemente, gera um estoque enorme para ser escoado para a população europeia. Claro, dessa maneira também, o barateamento do salário do operário e também o barateamento do produto a ser feito fazia com que o operário tivesse condições de comprar o próprio fruto do seu trabalho. Assim, ficaria muito mais lucro para as indústrias e muito mais poder econômico para o país. Assim, então, esse processo de muito desenvolvimento de produtos e muita compra vai diminuindo, vai perdendo o seu caminho. Chegando, então, à chamada crise da Bolsa de Nova York em 1929, que fez com que os Estados Unidos perdessem grande parte desse poder econômico, uma vez que a Europa já estava desenvolvendo aí a sua indústria, já estava praticamente pronta. Só que os Estados Unidos criou uma teia de dependência estadunidense muito forte, que não só os Estados Unidos perdeu com isso, mas vários países da Europa e também da América Latina acabaram entrando em crise juntos. E isso acabou gerando aí uma nova forma de desenvolvimento, um novo acordo chamado New Deal, que fez com que os Estados Unidos, com ideais do John Maynard Keynes, começasse a então utilizar o estado de bem-estar social
dar condições para que a população se desenvolvesse. E ele só gerou todo esse desenvolvimento quando chega aqui, na Segunda Guerra Mundial. Pois, com isso, os Estados Unidos passam então a ter um poder efetivo dentro da guerra, também acabando aí definindo a Segunda Guerra junto com a União Soviética. Esse processo, então, para a definição da Segunda Guerra, cria dois poderes distintos no planeta. Os Estados Unidos, o seu poder capitalista, e a União Soviética, o seu poder socialista. Com isso, os Estados Unidos precisam fortalecer todo o capitalismo no mundo para que o socialismo acabe não entrando. Com isso, gera a Conferência de Bretton Woods, onde o padrão dólar, o dinheiro estadunidense, passa a ser a moeda de troca internacional. Trocando em miúdos, os Estados Unidos passa a ser o fiador de toda a economia do mundo. E cria-se também duas instituições importantes para que o capitalismo não quebre: o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Assim, na Conferência de Alta, que foi uma conferência do pós-Segunda Guerra Mundial, faz com que a União Soviética gere um desenvolvimento muito forte, um poder muito forte que ameaça os Estados Unidos. Já na Conferência de Potsdam, os Estados Unidos mostram o seu poder com as bombas de Hiroshima e Nagasaki sobre o Japão, formando então essa importância militar, essa hegemonia militar, que durante todo o processo da Guerra Fria acaba tendo essa grande divisão. Os soviéticos, os estadunidenses, o capitalismo e o socialismo. Um dia vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Felizmente ela não aconteceu, pois houve problemas estruturais, estratégicos, econômicos na União Soviética, que fez com que ela acabasse sendo diminuída essa potência e, consequentemente, se desfazendo, mais precisamente em 1991. Assim, os Estados Unidos, na parte militar, no pós-Guerra Fria, no surgimento da nova ordem mundial, ela passa então a surfar sozinho nessa onda militar. Ninguém tem o poder militar como os Estados Unidos. Porém, com o desenvolvimento de blocos econômicos, faz com que os Estados Unidos acabe tendo uma divisão do poder econômico com a União Europeia, com a China e com o Japão. Assim, os Estados Unidos se transforma num grande país, num poder hegemônico militar e também econômico, que acaba tendo novos desafios daqui para frente, tentando ver como é que ela vai se organizar na questão econômica. Você entendeu essa aula? Eu espero que você tenha entendido. Eu vou ficando por aqui desejando para você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau! E aí, pessoal, espero que tenham gostado da aula, né? Essa aula é do canal Futura, né? São aulas do 8º ano, falando sobre supremacia dos Estados Unidos. Pessoal, o vídeo é bem completo já, né? Deu para a gente ver como é que os Estados Unidos se torna essa grande potência. Então, eu não vou ficar enrolando mais aqui, tá? Eu sei que eu falo muito, e aí eu falaria muito mais do que o tamanho desse vídeo. Então, agora eu queria mostrar para vocês qual será nossa atividade para casa. E é possível responder com base desse vídeo que nós vimos, mas também, pessoal, no capítulo de vocês, a partir da página 22, tá bom? Vocês vão ver lá o tema de supremacia dos Estados Unidos. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essas aqui são as páginas do livro, tá bom? Que nós realizaremos como atividade homework. E aí, pessoal, eu selecionei duas páginas, tá? A atividade de hoje é a página 38 e a página 39. Mas atenção, pessoal, porque não é toda a página 38, tá? Nós vamos fazer as questões número 1, 2 e 3, tá? Não vamos fazer a questão número 4, porque ela vai ser assunto da nossa próxima aula. Então, questão 1, 2 e 3, e aí toda a página 39. É possível a gente responder, tá bom? Com base aí nesse capítulo 5. Pessoal, respondam então essas questões da página 38 e da página 39, tá? Lembrando que a questão número 4 não é preciso fazer. Tira aquela foto, então, dessas páginas. Vocês vão tirar a foto e vão me encaminhar, então, lá no Google Classroom, tá? No tópico de geografia. Estou abrindo o tópico de geografia lá para vocês postarem, então, essas atividades, tá? Não deixem de postar.
beleza? E aí, pessoal, vou ficar aguardando então o envio de vocês lá no Google Classroom dessas atividades. E qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me procurar, entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Pessoal, e aí nós vamos fazer essa correção na nossa live de sexta-feira, tá bom? Pessoal, então, até sexta-feira, tá bom? Com a atividade feita, com a atividade postada lá no Google Classroom. Não deixem as atividades se acumularem, façam as atividades do dia, no dia, tá? Eu sei que agora, com uma única aula de gramática, vocês estão tendo mais páginas para fazer, né? Também com uma aula de geografia, aumentou também, então, em vez de eu dividir, por exemplo, essas páginas durante a semana, né? Uma aula, uma página, outra página, eu estou passando as duas agora, tá? Mas é porque nós estamos tendo só uma aula. Então, vocês estão tendo mais tempo também de executar essas atividades, tá? Mais tempo livre na parte da manhã de vocês. Então, façam as atividades, gastem tempo fazendo essas atividades, porque elas ajudam na fixação do conteúdo, para vocês verem onde estão as dúvidas de vocês, o que vocês precisam estudar mais, e perguntem aos professores, conversem conosco, falem aí quais são as dificuldades, beleza? Então, pessoal, até sexta-feira que vem, com a correção dessas páginas, tá bom? Na página 38 e 39, ok? Nós vamos corrigir essas atividades. Pessoal, então até, falou, bons estudos para vocês aí, tenham uma ótima quarta-feira. Até! Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de gramática, tá? Essa aula de hoje, ela será toda baseada aí sobre o uso dos porquês. Na penúltima live que nós tivemos, nós fizemos uma aula toda focada na utilização dos porquês, né? O uso dos porquês, né? Que causa muita dúvida, muita confusão na hora da escrita, tá? Na hora das produções de texto, enfim. Porque na fala não interfere em nada, porque o porquê é porquê, pronto. Só que na escrita sim interfere, a maneira que você vai utilizar, né? São 4 maneiras que tem, né, dentro das regras gramaticais, e cada uma dessa regrinha, cada uma dessas, né, com relação ao uso do porquê, né, dos porquês, tem uma função, tem uma posição dentro da frase. Então é o que nós estaremos vendo nessa aula de hoje. Lembrando que nós já vimos, né, um início, né, nós já fizemos uma aula, né, que foi durante a live, né, colocamos exemplos, tirinhas. Então foi uma aula para introduzir, né, essa questão do uso dos porquês. Eu estarei mostrando aí para vocês uma parte teórica, né, as 4 regrinhas. Em seguida, colocarei aí exemplos e depois eu vou estar mostrando aí para vocês a tarefa de casa, tá? A tarefa de casa é do livro de vocês, tá? Então vamos aí, vamos dar início aí à nossa aula. Meninos, nós temos 4 porquês. Nós temos aí porquê separado com acento, porquê junto com acento, porquê separado, o porquê junto sem acento e porquê separado sem acento. Então vamos lá. Onde que eu vou usar cada um? Primeiro que vem colocado aí nessa imagem aí, né, é o porquê separado com acento. Ele vai ser utilizado sempre no final das perguntas. Então, se tem uma pergunta e eu tenho necessidade de inserir um porquê ao final dessa pergunta, esse porquê ele é separado com acento. O segundo porquê é o junto com acento. Ele é utilizado, ele é usado depois do artigo e ele informa um motivo. Esse motivo você pode colocar também, né, aí na sua organização mental, que é um substantivo.
tá? Por quê? Porque o artigo, ele sempre acompanha o substantivo. Então, o porquê junto com acento, ele tem valor de substantivo, ele vem acompanhado por um artigo, né? Que artigo é esse? É o, né? O artigo definido que está no masculino, o porquê. Já já vamos ver como que é exemplificado essa conceituação, tá? O próximo porquê é o portado, ou desculpa, gente, é o porquê junto sem acento. O porquê junto sem acento, ele é utilizado para responder ou então para dar uma explicação de algo que tenha sido questionado anteriormente. E aí é bem tranquilo, né, fazer essa associação, por quê? Ou por quê? Nós temos aí o porquê separado sem acento, que é utilizado no início de pergunta, tá? Ou uma pergunta indireta. Então, porque às vezes você está fazendo uma pergunta, mas ela não tem um ponto de interrogação no final, mas ela é sim uma pergunta, só que está sendo feita de maneira indireta. Vamos lá fazer a associação de ideias. Porquê separado sem acento? Pergunta. E porquê junto sem acento? Responde ou explica, tá? Para fazer a associação dos dois porquês que tem acento, como que a gente pode pensar aí uma maneira aí, né, para mais fácil? Pensem que o porquê separado com acento, ele vem no final de uma pergunta. E o porquê junto com acento sempre precisa ter o quê? Um artigo. Se ele não tiver um artigo, aí ele já é outro tipo de porquê. Aí tem que analisar a frase para ver em que contexto que esse porquê está sendo utilizado. Então, o porquê junto com acento tem valor de substantivo e é acompanhado por um artigo, né? No caso aí, o artigo o, né? Porque ele vai concordar com a palavra porquê, né? Que está no singular e no masculino. Vamos seguir. Agora, vamos observar aí os exemplos. Aqui eu coloquei uma outra ordem, né? A ordem que eu coloquei no slide anterior, né, do uso dos porquês, é diferente dessa aqui. Vou falar uma coisa para vocês. Para que nós, né, quando nós estamos estudando ou aprendendo alguma coisa, é ideal que você coloque as coisas em não tenha sempre a mesma linearidade. O que é isso? Sempre do mesmo jeitinho. Porque aí seu cérebro, ele fica condicionado somente daquele jeito. Então, quando você faz, por exemplo, essa situação que eu coloquei aqui anteriormente, as regrinhas diferentes dessa que aparece aqui, faz com que o seu cérebro trabalhe mais, que você pense mais e que você aprenda por associação e não por decoreba, né? Ficar decorando, tá? E isso vale para outras situações, não só quando você está estudando. Isso vale, por exemplo, quando você está andando na rua. Se você passa todo dia se você faz um caminho, todo dia você passa naquela mesma rua, seu cérebro ele já fica condicionado, você já sai de casa sabendo o que tem e o que não tem lá na rua, naquela rua que você passa. Mas se você começa a passar por outros caminhos, você começa a observar mais coisas, você começa a conhecer mais coisas, e nisso sua cabecinha tá o quê? Funcionando. Seu cérebro tá o quê? Tá girando, porque ele não pode parar, tá? Então, por isso que eu coloquei esse aí de desordem e aproveitei para fazer esse gancho aqui, para fazer esse comentário com vocês. Então, vamos lá. Primeiro porquê aí que tá aparecendo. Porquê separado sem acento. Ele é utilizado para pergunta. Olha o exemplo. Por que foi embora? Então, fez uma pergunta direta. Por que junto sem acento? Ele está respondendo o porquê anterior, não é? Porque choveu. Por que separado com acento? No final da frase. Atrasar por quê? E por fim aí o porquê junto com acento. Tem valor de substantivo, né, de motivo, vem acompanhado por um artigo. Você sabe o porquê disso? Né? Então tá o que? Se o porquê, ele é um substantivo, né? Ele vem de motivo, ele tá dando nome aí a algum motivo. Então, ele pede aí, né, que ele seja junto com acento e acompanhado pelo artigo, tá? Então, essas são as primeiras considerações que eu tenho a fazer com relação
ao uso dos porquês. A tarefa de casa que vocês estarão fazendo é todinha baseada aí no uso dos porquês, tá? Que é o homework. Que atividades são essas? É responder os exercícios da página 47 a 51. Vou já estar abrindo aqui para vocês aqui no livro, tá mostrando aqui os exercícios. São os exercícios que vocês estarão fazendo aí para essa semana. Uma situação aqui para falar com vocês. Tem todas as atividades que eu tenho passado aqui nas lives, tem uma aba lá no Google Classroom para você estar postando a sua atividade já feita, concluída. Ah, não consegui, tô com dúvida, entre em contato com o professor, ou durante a live, ou pelo WhatsApp, ou pelo próprio Google Classroom, enfim, né? Existem muitas maneiras aí de entrar em contato com o professor, então não deixe isso afetar os seus estudos, tá? E aí eu tenho colocado datas, né, para entrega lá nas abas, por quê? Porque senão daqui a pouco nós estamos lá em outubro, e aí tem aluno querendo me entregar a tarefa lá da primeira semana de agosto, tá? Então tem lá as datas lá, coloquei uma quantidade de tempo que, né, eu notei que vocês vão conseguir fazer um tempo considerável, né, até mais do que se fosse em sala de aula, então tá bem tranquilo, tá? Vou abrir agora o livro para que nós possamos aí observar quais são os exercícios que aparecem aí para serem respondidos. Então, língua em estudo, né, refletindo e conceituando, né, o uso dos porquês. Aqui no início nós já temos um poema, né, que você vai estar lendo. Você pode ler agora, você pode dar pausa e já começar a responder os exercícios, ou se você for ler depois, for responder depois, do mesmo jeito. Então você vai dar pausa e vai fazer a leitura desse poema aí em voz alta, para você treinar aí a sua oralidade, a sua fala, a sua voz, a sua entonação de voz, a pontuação, a acentuação, tá? E aí aqui em seguida vem os exercícios aqui. Esses aqui, eles são de interpretação aqui desse poema, dessa narrativa aqui que ocorre aqui dentro desse poeminha, tá? Aí depois aqui já começa aqui a aparecer a questão dos porquês, né, do uso dos porquês. Então já são exercícios, tá, que vocês estarão já estarão fazendo, né, pensando aí, né, no que nós falamos agora há pouco, tá? Naquele material que eu coloquei nos slides para vocês. E aí aqui, né, nessa parte aqui já começa a explicação aí do uso dos porquês. Essa explicação aqui eu não vou fazer com vocês agora, porque eu já fiz aquela nos slides, então, né, isso aqui a gente olha depois, na hora da live, ou na hora que nós estivermos corrigindo, para não ficar muito repetitivo e longo demais, né, que fica até cansativo. Então, aqui são as explicações. Aí aqui começa a outra parte dos exercícios, que é o praticando, e aí aqui tem uma tirinha. Nós trabalhamos, né, tirinha aí durante a live, no dia do uso dos porquês, se eu não me engano, foram 2 tirinhas que nós trabalhamos, de interpretar, né, e observar a utilização dessas palavras. E aí aqui novamente, né, nós temos aqui esse exercício aqui, ele é bem interessante, por quê? Porque ele faz uma interpretação da tirinha, o exercício C, e ele traz também as regrinhas. Então, ele é um exercício muito completo, então ele merece uma atenção redobrada com relação né, o momento aí que vocês estiverem respondendo, tá? E aí aqui vem seguindo, né, os exercícios, né, a questão dos porquês. Então, como eu disse para vocês no início da aula, todos os exercícios aqui são pautados, são baseados no uso dos porquês. Aqui, novamente, aqui tem um exercício aqui que pede aí a utilização aí dos porquês, né? Você vai lembrar aí das regrinhas e vai estar completando. Aqui tem 2 fragmentos aqui de romances, tá? De romances brasileiros. Um é Escravizaura e depois é o Quincas Borba, né, que são 2 fragmentos dessas obras literárias. E aqui vem... Opa, fui demais. Aqui vem a letra A e a letra B, que é um exercício, né, com foco no uso dos porquês, né? Aí aqui vem outra parte dos exercícios, que é a parte de tarefa de casa, né, em que esse exercício também aqui é muito completo, bem interessante. Isso aqui eu vou parar aqui para mostrar para vocês. Transforme as perguntas diretas a seguir em perguntas indiretas na primeira pessoa do singular. Ai, como faz isso?
que é pergunta direta e o que é pergunta indireta? Pergunta direta é que tá... A pergunta direta, né? Você vai transformar as perguntas diretas em perguntas indiretas. O que tá aqui é pergunta direta. Você tá fazendo a pergunta diretamente. O próprio nome já diz, né? Já a indireta, e aí já na primeira pessoa do singular, é uma pergunta que você vai estar fazendo para si mesma, tá? Mas por que eu estou aqui? Foi uma pergunta o quê? Indireta, né? Por que eu estou aqui? Mas por que eu estou aqui? Foi uma pergunta indireta. Então, vocês vão fazer perguntas indiretas, né? Vão transformar essas diretas em indiretas. E aí aqui, né, finaliza aqui esse questão aqui dos porquês. Isso aqui eu vou falar com vocês na hora da correção, tá? Porque aí vocês já fizeram uma leitura e aí durante a correção eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esse aqui, porque existem vários jeitos de escrever porquê. Tá bom? Meninos, então é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me procurar, estou à disposição. Tudo de bom para vocês. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.